E ao Adriano Oliveira com a gente direto de Brasília, com as atualizações dessa questão do arcabouço fiscal, âncora fiscal, como mais estão chamando, o Agostinho? Marco fiscal, regras fiscais. Arcabouço é uma palavra feia, né? Mas o significado é isso, são as regras fiscais, aquilo que o país vai ter que cumprir para tentar equilibrar as contas públicas. Eu acho interessante, né? Tá todo mundo esperando por isso, lógico, né? É relevante demais, não tem dúvida. Mas assim, o ministro Haddad deu entrevista, explicou e tal, não sei o quê, mas não tá no papel ainda, né? Que se saiba, pelo menos oficialmente, publicamente, num texto da medida não tá ainda pronto, né? Então precisa ler direitinho e tal. Eu tenho a impressão que as pessoas estão se antecipando um pouco demais, já ou defendendo muito ou criticando muito, uma coisa que ainda está para ser arredondada, mas é a impressão que eu tenho. Talvez o nosso entrevistado tenha mais dados e possa fazer um diagnóstico mais preciso desse novo arcabouço fiscal, Ana. Eu acho. Vamos lá então conversar com o assessor econômico da FEComércio de São Paulo, o André Saconato, que está aqui com a gente. André, obrigada por conversar com a gente nessa manhã de sábado. Bom dia para o senhor. Bom dia, Ana, bom dia, Agostinho. É um prazer estar nesse ícone da rádio aqui, eu que ouvia com o saudoso Zé Paulo, o saudoso Belmir Betting, Salomão Esper. Aliás, Belmir Betting palestrino como eu. É verdade. Não, parece muito mesmo, palestrino. Aliás, muito Muito palestrino. Quase nada, né? Nossa, Uma coisa que Tem tá uma passando de frase sangue, dele no Allianz. Hã? Tem uma frase dele no Allianz, né? Uma frase estampada no Allianz, pouco palmeirense. Pô, não, o Joelmir era muito louco. Como palmeirense, assim, ele era transtornado mesmo. Ele ficava muito nervoso quando o Palmeiras jogava. E ele dizia que ele não conseguia. Houve uma época que ele não conseguia mais ouvir o jogo do Palmeiras, que ele ficava muito louco. E ele falou assim: ele decidiu que ele ia sair na rua. Ele ia sair. Quando tivesse jogo do Palmeiras, ele não ia ouvir. Ele ia sair. Porque ele não queria saber o resultado. Aí começava a caminhar e ouvia fogos. Eu falei: meu Deus do céu, agora foi o Palmeiras que fez ou tomou? Aí ele começou a sair com fone de ouvido. Olha que ponto chegou o Joelmir. Sair correndo e gritando na rua, pensa que perigo. Para não ouvir nem os fogos. Mas isso é coisa de torcedor mesmo. Eu confesso para vocês que eu ponho o fone de ouvido quando tem disputa de pênalti do Palmeiras, porque a TV chega depois. E as pessoas já gritaram, então eu ponho o fone de ouvido para ver decisão de pênaltis, por exemplo. Mas tá aí bem lembrado, viu, André? Mais uma vantagem do rádio. Né? Isso aí. Exatamente. Exato. Você ou sorri antes ou chora antes, né? Depende da situação também. É isso. Atualmente eu tô sorrindo. Sabemos muito bem, né? Irritantemente nós sabemos bem. Você. Mas é o seguinte, e nós estamos felizes ou nem tanto com o que se sabe já do arcabouço? O gancho foi irresistível. Foi. A bola estava quicando. Olha, Agostinho, eu acho que como tudo, né, tem os seus pontos positivos e negativos. A gente tem que fazer uma análise mais racional do que já foi divulgado, como você mesmo disse até agora, né? Isso vai passar pela Câmara ainda, pelo Congresso todo, e ainda nós vamos ter podemos ter algum tipo de mudança. Os pontos positivos, rapidamente, é melhor ter um arcabouço do que não ter. Depois do teto fiscal, o teto fiscal já não existe há 4, 5 anos, vamos ser sinceros, né? Tinha aqueles negócios que nós chamávamos de waivers. O que são waivers? O ministro pediu uma licença para gastar mais. O teto continua valendo, mas eu vou pedir licença para gastar mais. Nos últimos 4 anos foram quase 700 bilhões, tudo bem, teve a pandemia, tem todo sentido, mas foram 700 bilhões a mais do que previa. E aí foi retirado o teto de gastos e não tinha nada. Agora nós temos, pelo menos nas palavras dos ministros Haddad e da ministra Simone, nós temos um teto para chamar de nosso, digamos assim. Segundo ponto positivo, o ministro conseguiu colocar dentro do teto saúde, educação e investimento. Não tem o mínimo sentido você fazer um teto e falar, olha, é o teto para isso, mas para isso não vale, né? Você vai no gerente do banco e fala assim, olha, eu tenho superávit de 5 mil reais, eu ganho 10 e gasto 5. Ele fala, não, mas você gasta mais 7 de financiamento imobiliário, 7 no plano de saúde. Não, mas isso não conta, né? Não, o gerente do banco não vai aceitar essa desculpa, obviamente, você gasta mais do que você arrecada. Se é com saúde, se é com educação, é gasto de qualquer jeito. O ministro Haddad conseguiu colocar,
apesar das exceções, né, que a gente tem constitucionais, da reconstituição do Fundeb e do piso da enfermagem, mas isso é positivo, tá? O ponto negativo que eu citaria para vocês é o seguinte, a estrutura desse novo marco fiscal não permite que nunca o governo vá ter que cortar gastos. Explicando rapidamente para quem está nos vendo, ouvindo. Se a receita crescer, por exemplo, 3% no ano anterior, os gastos podem crescer 70% disso. Uma conta rápida, 70% de 3, ele cresce 2,1. Limitado a 2,5. Se passar de 2,5, por exemplo, as receitas crescem 5, 70% é 3,5, mas aí ele pega esse 1 e guarda, só pode crescer até 2,5. Mas quando a receita cai, o gasto sobe 0,6, está travado em 0,6. Então, de hoje para a eternidade, o gasto vai subir entre real, acima da inflação, 0,6 e 2,5. É mais uma administração da fartura do que uma administração da escassez. E isso a gente sabe, Agostinho, que para o Brasil é muito perigoso, porque isso permite uma coisa que o teto não permitia, que é aumento de impostos. O ministro não informou com detalhes de onde vão vir essas novas receitas. Isso sempre é perigoso. O André, mas olha só, primeiro em relação... O imposto a gente vai falar já já, porque do que eu ouvi do ministro, ele falou claramente que não haverá imposto novo, nem aumento de alíquota. Mas deve haver um aumento de áreas tributadas. Isso, quem não... A princípio, a arrecadação vai ter que ser feita. Ele pode até mudar de ideia, ele até fala assim, no nosso horizonte nós não vemos isso. Mas vamos falar já sobre isso. Eu queria falar um pouco sobre isso que você fala de gasto. Porque o que muita gente chama de gasto, o presidente Lula, não sei se é um jogo de palavras, ele chama de investimento, né? E aí tem uma comparação que fazem que é eficiente, mas me parece simplória, modestamente, que é o seguinte, você fala assim, na sua casa, né? Então vamos comparar com a sua casa, que todo mundo entende a nossa casa. Na sua casa, Ana Paula Rodrigues, se você ganhar 10, você não pode gastar 11. Você não pode gastar 11. Parece lógico, qualquer pessoa consegue entender. Só que eu acho que um país, e o Brasil não é a nossa casa. Porque assim, digamos que a gente, em vez de uma casa, a gente pense num pequeno sítio. Eu tenho um pequeno sítio. E nesse pequeno sítio eu gaste um valor para plantar batatas. Se eu começar a plantar batatas, o que eu estou gastando para plantar batata é gasto, mas é investimento, porque depois essa batata vai crescer, eu vou ganhar dinheiro com a batata. Então, assim, quando a gente... Me parece rasteiro, assim, me parece falso dizer que o Brasil só pode gastar o que ele arrecada, porque o que o Brasil gasta na produção reverte para ele, vira dinheiro para ele. Estou muito errado, o André? Algo assim. Não, seu raciocínio está correto. Mas deixa eu colocar aqui algo que a gente vê na economia, né, que a gente estuda. O problema, assim, é que o governo brasileiro, ele gasta demais. Nós temos 40% de todas as nossas riquezas vão para o governo de alguma maneira. 34% do impostos, né, que a gente conhece no dia a dia. Sabemos que não temos, infelizmente, educação e saúde de qualidade, então tem um imposto implícito aí que a gente, né, tem que pagar plano de saúde, quem não tem na empresa tem que pagar educação, etc. E então isso dá 40%, porque ele tem 6% de déficit. 34% de impostos, mais 6% de déficit, 6% dá 40% de todo o produto interno bruto. O que acontece? Isso é um bolo limitado, os recursos são escassos. Quando o governo avança sobre os recursos, né, que ele começa a gastar mais, ele expulsa o setor privado, porque os recursos são escassos. Como que ele expulsa o setor privado? Ele gasta demais, a inflação aumenta, e aí o Banco Central tem que aumentar os juros. E aí o que o setor privado nós fazemos? Nós mesmos, né? Compramos títulos do governo, que hoje comprar um título do governo Tesouro Direto é uma coisa muito boa, e eu não invisto. Esse título do governo é o que o governo pega para gastar. Então, assim, é óbvio que o governo tem que investir, o governo tem que investir em saúde e educação, porque as pessoas mais pobres não têm como acessar a saúde
privada, nem a educação privada. Então, isso é primordial. Mas ele tem que fazer isso de uma forma muito eficiente, tá? Infelizmente, o que a gente vê no Brasil não é eficiência de gastos. Então, o que acontece geralmente? R$ 1 que fica na iniciativa privada, geralmente ele é mais eficiente do que R$ 1 que fica no governo. E aí você faz que esse mecanismo vire um ciclo ruim, porque o governo gasta mais, aí o Banco Central tem que aumentar os juros, porque a inflação aumenta, e aí você tira o setor privado e o governo gasta mais, e aí você vai fazendo essa roda girar. Justamente por isso que existe o teto e agora esse marco fiscal. O governo está falando assim, olha, eu vou ser eficiente para gastar, eu vou gastar o melhor possível. Qual que é a vantagem do teto? O teto anterior tinha algumas desvantagens, de ser muito rígido, mas qual que era a grande vantagem, se a gente for olhar? Ele limitava a despesa. Então, assim, o governo podia gastar o que era o ano anterior, mais a inflação. Ele podia arrecadar o quanto ele quisesse, mas ele não podia gastar essa arrecadação adicional. E aí você percebe que isso desincentiva ao aumento da carga tributária. A gente não está dizendo que o ministro Haddad vai aumentar a carga tributária, não é isso. Mas o governo, seja ele quem for agora, daqui 4, 8, 12 anos, fica com uma carta branca para aumentar a carga tributária, que tanto oprime o setor produtivo brasileiro. Né? A gente está aí com a proposta de reforma da PEC 45, 46, que não vai mexer em tributação. Então, na realidade, tem que atingir um nível ótimo. E como que o governo atingiria esse nível ótimo? Se a gente colocar um limite para ele. Fala, olha, você chega nesse valor e aí você tem que gastar isso. Para de gastar com coisas erradas e vai gastar em educação e saúde. Esse novo marco não faz esse limite, porque ele não tem um teto para gastos, né? Ele tem um teto para receitas. Então, eu não sei se eu fui muito prolixo, assim, mas só a ideia é essa, quer dizer, quanto mais o governo gasta, mais ele expulsa o setor privado. Não, a gente tem um histórico, a gente pode ver, a economia do país, né, o desempenho do governo, acho que não é uma coisa linear. Eu não gosto muito desse conceito de que o governo gasta mal e que a iniciativa privada gasta melhor, mais eficiente. A pergunta é a seguinte: a iniciativa privada é eficiente para quem? Essa é a pergunta. Para quem é eficiente? Né? Eu acho que o governo tem que gastar mais com educação. Aliás, o governo não existe para isso, né? O dia que não existir para isso, a gente vota no presidente do Banco Central. Acho que tinha que ter eleição para presidente do Banco Central, né? Porque, no final das contas, ele está decidindo mais do que muita gente eleita. Né? E a gente elege errando e acertando, mas é assim que funciona. Né? Se a gente errar, daqui a 4 anos a gente tenta acertar de novo, votando em outro. Eu só tenho dúvidas quanto a isso. A gente toma como ponto de partida que o governo é ineficiente por definição. E eu não quero acreditar nisso. Aliás, só pela oportunidade, André, me parece que a FEComércio aqui em São Paulo publicou uma nota defendendo a manutenção da taxa de juros em 13,75%. Acha que é adequado para o momento em função da inflação. Eu não sei se é adequado, mas o Prêmio Nobel de Economia acha exagerada. Se o Prêmio Nobel de Economia acha, eu também acho. Eu já acho junto com ele. E ele falou que é chocante, que é uma pena de morte. Ele não foi uma consideração en passant. Ele foi categórico. 13,75 não existe em lugar nenhum do planeta. Não existe uma ilha isolada no Pacífico em que tem essa taxa de inflação. Só o Brasil tem. Então é aquela ideia do cara que está andando numa via e está vendo todos os carros ao contrário dele, ele acha que ele está certo. Todo mundo está errado, só ele que está no caminho certo. Então, assim, eu não sei. A gente precisa pensar a eficiência. Que eficiência a gente fala quando a gente fala numa inflação, numa taxa de juros de 13,75, hein, André? Eu vou começar lá do começo da sua explanação, assim, que eu acho bem interessante. Eu acho que a gente não tem que gastar mais em educação, a gente tem que gastar melhor, porque se a gente pega o percentual do PIB que o Brasil gasta em educação, não é baixo, está entre os mais altos do mundo. Então, assim, dá para, com esse gasto que nós temos, refazer todo um patamar. Eu vou dar aqui um assunto polêmico para a gente colocar no ar. Talvez vale a pena ter faculdade pública.
Eu não estou falando que não valha, mas vamos discutir. Quando a gente tem os primeiros anos da educação aqui muito ruins, né, com qualidade muito ruim, talvez não valha a pena cobrar das pessoas que podem pagar e das pessoas que não podem oferecer um crédito para que ela pague depois de 10 anos de formada e pegar esse dinheiro e investir em educação primária. É uma questão que é interessante a gente colocar. Então, eu acho que o problema do Brasil não é gastar mais em educação, é gastar melhor. A gente tem que começar a cobrar do governo, dos governos, todos eles, a eficiência e qualidade dos gastos. A China, por exemplo, não é uma comparação, pelo amor de Deus, é uma ditadura, eu acho horroroso, fazendo disclaimer, mas em termos de educação, ela não gasta muito mais que o Brasil e passou naquele teste do PISA do último lugar para o primeiro lugar. Então, eu acho que dá para a gente fazer isso daí. O segundo ponto que você falou, que eu acho interessante, o setor privado é eficiente para quem? E aí entra o governo. Existe uma coisa que chama regulação. Regulação, o governo faz uma lei que fala, setor privado, você pode entrar aqui, por exemplo, na educação, mas você vai ter que ir lá no Acre, vai ter que fazer em Roraima, vai ter que fazer se quiser fazer em São Paulo também. Eu tenho que, na história do orelhão, né, se quiser, quando foi privatizado, se você quiser ter um orelhão na Paulista, na época era Paulista, né, agora seria Faria Lima, você vai ter que colocar um no Acre também. Aí entra o governo tem que regular, fala, olha, setor privado, não é assim. Você vai colocar, eu vou colocar uma regra em cada um dos lugares. Em relação aos juros, Agostinho, eu acho que a gente tem um problema. Eu vou fazer até uma criticazinha aqui. Olha a minha ousadia, hein? A um prêmio Nobel. Eu acho vai lá. Vai na fé. Depois eu. Não, é porque assim, eu acho que tem muitos economistas que são muito bons, entre eles, né, o Krugman e o Stiglitz, são 2 prêmios Nobel que falam mal do juros no Brasil, mas que não entra na realidade brasileira. Por que eu vou te falar? Olha, a gente tem uma inflação ainda acima de 6%, e a gente vai ter um problema, agora está um pouquinho abaixo, né, 5,8, 5,9, a gente vai ter um problema, as desonerações da gasolina, que deram deflação em julho e agosto, elas vão ser revertidas quando virarem 12 meses. Então, assim, a inflação deve chegar até 4, depois ela volta a 6, 7, 8 até no meio do ano. Então, fevereiro, se eu projetar fevereiro para o ano, a inflação chega a 10%, porque deu 0,8 o último dado que nós temos, né? Mais ainda, a expectativa de inflação para 2023, 2024, 2025 está acima da meta. A discussão da meta é outra, aí eu acho que a gente pode discutir, mas está acima da meta. Então, o que acontece? Não adianta o Banco Central baixar a inflação, a taxa de juros agora, porque esse negócio chama curva de juros que o mercado mede, né? São os contratos, são as pessoas indo buscar juros no banco, as pessoas indo buscar juros no mercado financeiro. Quando o Banco Central baixa a taxa de juros sem que essas variáveis que eu falei se ajustem, essa curva de juros, ela aumenta os juros de longo prazo. Então, mesmo o Banco Central baixando aqui, se a empresa for buscar no banco, o juro de longo prazo está mais alto, porque as pessoas acreditam que o Banco Central arrefeceu a luta contra a inflação. Então, assim, não é só, a taxa de juros não serve só para ajustar a oferta e demanda hoje, ela serve para ajustar as expectativas. Como que vai ser um processo sadio? Se esse arcabouço fiscal convencer as pessoas vão diminuir a expectativa de inflação, o governo começa a gastar menos, a inflação baixa no curto prazo, e não precisa nem baixar no curto prazo, é só baixar as expectativas, o Banco Central vai baixar os juros. Se a gente não tivesse essa discussão de meta colocada no momento ruim do juros, talvez já estaríamos baixando os juros, porque as condições já estavam melhores. Mas com toda essa discussão, a expectativa do futuro aumentou. Então, assim, o que se quer nessa hora? Só um pouco de estabilidade, né? Sem declarações polêmicas, sem nenhum tipo... Senão, talvez nós já estaríamos baixando os juros agora nessa reunião. Era a expectativa do mercado ano passado, antes dessas declarações que deram pano para manga. Quem sou eu, né? Quem sou eu para discutir com você, André, e com o Prêmio Nobel de Economia, né? Quem sou eu? É só que eu acho que é o seguinte, mas é quem olha de fora, assim, né? A gente estava falando agora há pouquinho, não sei se você acompanhou, de uma decisão da Justiça que autorizou a Prefeitura de São Paulo a tirar as barracas de moradores do centro de São Paulo. Então, enquanto a gente está falando da estabilidade da economia, tem gente morando em barraca no centro de São Paulo, né?
Então, estabilidade, quando a gente fala assim, vamos manter a estabilidade, essa estabilidade que está aí está dando nisso. Essa estabilidade, eu sei que não foi isso que você falou, mas essa nossa estabilidade está dando nisso que a gente está vendo aqui. Para essa gente, estabilidade é o pior que pode acontecer. A gente quer que isso seja mudado. Essa estabilidade não está dando certo para uma parcela enorme da população brasileira. Então me incomoda muito ver... Você tem razão quando você fala das manifestações, acho que você estava se referindo também ao presidente Lula, que criticou, fez críticas duras ao presidente do Banco Central, essa independência do Banco Central, que também eu estou de olho nela, estou observando ela, né? Estou observando ela também. Não sei se é independência em relação a quem, né? Essa é a pergunta. Porque é tão interessante, viu, Ana? Desculpa, eu fico indignado com algumas coisas, porque assim, claramente o atual presidente do Banco Central é um aliado do ex-presidente Bolsonaro. Claramente é. E não tem nada de errado nisso. Ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Ele fez campanha para o presidente Bolsonaro, ele usava camiseta a favor do presidente Bolsonaro. Então, ele é independente do atual presidente, mas era dependente do ex-presidente. E aí, olha que coisa engraçada isso. O Roberto Campos vai sair daqui a 2 anos, né? Aí vai ser um indicado para o Banco Central ligado ao presidente Lula, é o que se espera. Aí, quando eleger o próximo candidato à presidência, suponhamos que seja de oposição, suponhamos que seja o presidente Bolsonaro de novo, ele vai ter de novo um presidente do Banco Central independente em relação a ele. Então a gente vai ficar num jogo de gato e rato de 2 anos, se tudo der, se nada acontecer diferente disso, 2 anos em que o presidente vai ter como não aliado o presidente do Banco Central e depois 2 anos que ele vai ter alguém afinado com ele. E esse ciclo vai se manter ad eterno. Eu não sei se isso é positivo. Realmente eu não sei se é positivo. Gostaria de ter certeza de que isso é o melhor caminho. Posso só... Por favor. Deixa eu vou defender o Roberto Campos Neto nessa. Independente da posição política dele, tá? Porque não é isso que eu estou colocando em questão. Mas ele subiu os juros todo período do governo Bolsonaro. O juro saiu de 2 a 13,75 dentro do governo Bolsonaro. Não é que ele não baixou, ele subiu 11,75 dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro. O que mostra uma independência, porque o presidente ficou bravo também com o aumento de juros. Ele falava, etc. Menos o ministro Guedes, mais o presidente Bolsonaro, e ele subiu. Na realidade, eu conheço o Roberto Campos Neto, né, da época de Santander, e ele era uma pessoa realmente séria, é uma pessoa, mas assim, eu acho que tanto ministros de STF, por exemplo, tem que tentar esconder o máximo possível, né, ao contrário de cronista esportivo, ele tem que esconder o máximo possível o time que ele torce, porque ele na realidade representa uma instituição, e não representa efetivamente um ou outro corrente política, tá? E um outro ponto em relação ao que você começou falando, eu acho que exatamente esse quadro político que nós temos, quadro social terrível que nós temos aqui em São Paulo, a gente vê na rua cada vez mais pessoas, né, infelizmente, em condições sem condições mínimas de viver, né? Eu acho que é muito pelo contrário, ele vem da instabilidade do Brasil, porque estabilidade econômica significa estabilidade de empregos, estabilidade de renda, de qualidade de vida. Eu acho que a gente vem de 4 anos de instabilidade. A gente pode, né, olhar aquelas declarações, né, que a gente tinha de manhã, todo dia, né, que a gente via lá de ministros, do presidente. Então, esse é o grande problema. E um exemplo, Agostinho, para a gente ver como é possível fazer a coisa certa. Lembramos o presidente Temer, com o presidente Ilan Goldfein, que ele teve que subir os juros, mas ele gerou... O Ilan é um dos economistas mais brilhantes que nós temos no Brasil. Ele conseguiu comunicar isso para o mercado rapidamente, o governo Temer fez mudanças muito importantes na economia brasileira, e a economia brasileira voltou a crescer e o juro despencou, tanto que ele chegou a 2% na pandemia. Isso que é o que realmente a gente precisa, e o ministro Meirelles na época, né? Isso que realmente a gente precisa, de alguém que tenha uma tranquilidade, de não ficar jogando fatos e jogando rusgas toda hora no ambiente político e econômico.
Bom, só uma última parte, desculpe. Eu só quero ver a hora que isso tudo vai se transformar em ações sociais, porque no final das contas o governo tem que atender as mais carentes. E eu tô com 56 anos, vou fazer 56 anos se Deus quiser, e tô para ver ainda essa estabilidade. Todo mundo quer, eu quero também, eu quero poder investir, se sobrar alguma grana minha no final do mês, eu quero investir em títulos do Tesouro Nacional. Também quero. Com esses juros, então, aí nem se fala. Mas eu queria ver isso se reverter em coisas concretas, mas é só isso. E era nisso que eu ia entrar, inclusive, Agostinho, porque eu fico pensando aqui no que o nosso ouvinte consegue absorver dessa discussão, porque o que as pessoas querem ver é, na prática, como que isso vai mexer com o dia a dia delas, André. E por isso que eu vou te fazer a seguinte pergunta. Há aí uma questão em relação à tributação. O ministro Haddad disse que não vai aumentar ou criar tributos, mas que algumas áreas que são ou subtributadas ou que tem algum tipo de benefício que já não serve mais para a economia, essas palavras que ele disse, inclusive, vão ser revistas. Algumas dessas áreas que têm benefícios são áreas também geradoras de emprego. E aí o que eu quero saber, na sua visão, é de que maneira que essa tributação pode ser feita para ampliar o que vai entrar no caixa do governo, sem prejudicar quem está nos ouvindo, por exemplo, em relação ao emprego, a criação de emprego. Como é que a gente faz essa conta se equilibrar para que a gente chegue nesse momento de estabilidade a ponto de falar, não, os juros vão cair, comprar um carro vai ficar mais barato, uma empresa, as de grande porte sempre conseguem, mas até as menores, vou conseguir pegar um empréstimo para poder ampliar o meu trabalho, contratar mais funcionários. Como que a gente faz essa balança se equilibrar? Excelente questão, Ana, excelente. Imagine o seguinte, eu vou fazer um paralelo aqui, né? E aí o ministro Haddad foi perfeito. O que acontece geralmente? Quando você tem muitas pessoas fazendo o famoso gato da televisão paga, né? O que acontece? Todo mundo paga mais, porque, né, aquelas pessoas não pagaram e conseguem esse serviço de graça. É a história quando você faz alguma trapaça no seguro, todo mundo paga mais porque alguém faz uma trapaça no seguro. Nesse caso, vale muito essa analogia. E o ministro Haddad foi perfeito. Nós temos muitas desonerações fiscais que a gente nem sabe para que serve. Tá? Eu não vou dar exemplo específico aqui, para não ser injusto, né? Mas a gente queria os exemplos específicos, e atrás disso que a gente está. É isso que nos interessa. Eu vou citar aqui, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Eu nunca vi um trabalho acadêmico mostrando qual que é a grande vantagem que você tem sobre isso, tá? Não são todos, deve ter lá dentro alguma coisa que é efetiva, que não é, mas nós precisamos ter avaliação de políticas públicas, porque isso é dinheiro que iria para a educação, iria para a saúde, tá? Então, o que é interessante nesse ponto? O ministro Haddad falou, enquanto alguns não pagam impostos e a gente fica com déficit, o juro fica alto para todo mundo. Fica alto para o micro, muito mais alto para o microempresário, pequeno empresário, que é quem dá emprego. Né? Hoje, se você vai numa empresa, por exemplo, de automóvel, você vê uma pessoa aqui, uma pessoa a 100 metros, uma pessoa a 300 metros, e no meio um monte de robozinho fazendo o carro. É ótimo, é perfeito, isso é tecnologia, tem que ser assim. Mas isso mostra quem dá emprego é o comércio, é o serviço, é o microempresário que faz a sua fabriquinha no fundo do quintal. Quando eu dou muito benefício para esse tipo de empresa, eu aumento os juros para o outro. Então, o ministro foi muito feliz nesse paralelo. E é isso que ele parece, né, que vai tentar fazer. Ele deu exemplo de apostas eletrônicas, ele deu exemplo de outros que não são tributados hoje. Isso eu acho uma coisa muito positiva. Se ele tiver realmente força política, porque não é fácil, tá? Não é fácil você ir contra algumas coisas que estão acontecendo. Então, o que acontece? Esse emprego que você perde de algum lugar que tem um benefício vai gerar 2 ou 3 empregos para o pequeno, médio empresário de serviço, turismo, de comércio, da indústria pequenininha, que vai pagar menos taxa de juros, que vai pagar menos, e aí a gente chega nesse cenário que o Agostinho falou, que é juro menor para quem quiser pegar, para fazer com que isso transforme no melhor programa social que existe, que é o emprego.
né? Quer dizer, não existe melhor programa social do que a gente ter a pessoa empregada, a pessoa ganhando com dignidade, etc, etc. Obviamente, isso não isenta, e aí eu vou dar uma cutucadinha aqui nos liberais de quermesse, né, que eu chamo, não isenta o governo de fazer programas sociais. Bolsa Família, Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil, Bolsa Família de novo, é um dos programas mais bem-sucedidos da história, não só do Brasil, do mundo. Então, assim, para que eu continue esses programas, eu preciso rever esses benefícios sociais. Eu tenho um exemplo muito legal para o nosso ouvinte entender o que acontece com alguns desses benefícios. Olha o seguinte, as pessoas mais pobres têm uma pomadinha que ela passa no filho quando ela vai, um filho é novinho, tá? Essa pomadinha, ela é cara, tá? Ela é cara aqui no Brasil e não é de uma qualidade muito, muito boa. Por quê? Porque você tem proteção para essa indústria, proteção contra a importação, tá? O que os mais ricos fazem? Eles vão para Miami e compram a boa mais barato que essa. Por que é mais barato? Porque as pessoas mais pobres subsidiam essa indústria de pomadas de baixa qualidade. Aí o pobre compra uma pomada de baixa qualidade, mais cara, para o rico poder comprar de melhor qualidade lá fora. A gente percebe que essa proteção pode ser muito, muito perniciosa, né? Então, nesse ponto, acho que o ministro Haddad está legal. Por quê? Eu tiro esse benefício, eu consigo baixar juros, e aí eu consigo melhorar as pessoas, os empresários, microempresários, que são realmente quem dá emprego. Então, o que me preocupa é só o caminho até lá, André. O tempo que isso vai levar para acontecer, até que a gente tenha uma tributação, por exemplo, mais justa, que alguns setores que não são tributados vão acabar sendo tributados, e isso vai ter um reequilíbrio que se chama demissão para lá na frente contratar. É o tempo que isso leva para acontecer, mas eu acho que isso está tudo muito em aberto ainda, né? O arcabouço vai ser apresentado para votação daqui a 1,5 semana, pelo menos. Mais para frente, o ministro disse que vai apresentar outras regras fiscais, que aí vai incluir com mais clareza isso tudo que a gente está falando, de reoneração, tributação, que deve ter alterações. Então, essa parte eu acho que ainda está um pouco em aberto. Mas é essa a área que me preocupa, Agostinho. Como é que a gente vai ficar até que todas essas engrenagens se encaixem e comecem a funcionar juntas? E há um problema, uma dificuldade adicional, eu acho, que é o seguinte: a gente está cobrando. Aliás, eu tenho visto, é tão interessante isso, né? Eu tenho visto de pessoas da esquerda uma cobrança enorme em relação ao que foi apresentado pelo ministro Haddad, porque acham que ele se rendeu muito ao mercado financeiro. E do outro lado, a crítica é exatamente oposta. Então acho que ele está no caminho certo, porque ele deve estar no meio. Fica claro que foi feita uma conta de chegada, né? Uma conta de chegada. E acho ótimo, eu ao contrário de muitos, acho ótimo quando o PT critica, quando a Faria Lima critica. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que viver num país em que as forças se manifestam. Isso não quer dizer que vai explodir o país. A gente tem pessoas que pensam diferente. E aí cabe ao talento, à competência maior ou menor do gestor, chegar a um caminho do meio, um caminho de consenso. Até aí eu acho que está perfeito. Eu só acho que a gente vai ter que combinar com os russos, e no caso os russos é o Congresso Nacional. Aí eu acho que mora um grande problema nosso, né? Então acho que é uma conversa para outros bate-papos aqui. Se você quiser falar, fica à vontade, André. Mas acho que aí mora um grande perigo, né? Não, eu concordo. E assim, é interessante a gente pontuar, Agostinho, Ana, que o que nós estamos fazendo é debruçando em cima do que foi passado e tentando melhorar. Mas é importante mostrar que é positivo, tá? Eu não quero deixar a impressão aqui do que o ministro Haddad fez foi ruim, tá ruim, tá péssimo. Não, é positivo. Nós temos um arcabouço, nós temos algo para seguir. O mercado gostou no primeiro dia, ontem já nem tanto, mas também tem dados de fora contaminando essa ideia. Mas isso é positivo, porque assim, muita gente dizia que o governo Lula não tinha nenhuma preocupação com o fiscal, né? Não, vai gastar à vontade. E o ministro Haddad está fazendo um papel muito importante, que é um papel de moderador.
que é exatamente como vocês falaram agora. Quer dizer, ele vai na Faria Lima e toma uma bronquinha. A minha impressão é que a bronca no PT está maior do que da Faria Lima, porque da Faria Lima até alguns gostaram do que viram, né? O mercado subiu ontem. Mas é importante a gente pontuar aqui que o ministro Haddad está fazendo um trabalho muito importante, que é um trabalho de mediar opiniões diferentes. E nós temos uma posição na FEComércio que é o seguinte: ótimo que nós temos um marco, é muito importante, é muito positivo que o governo está fazendo. O que nós estamos fazendo aqui, e que deveria ser o normal no Brasil, né, nos últimos anos acabou não sendo, por até uma falta de conversa, é falar onde pode melhorar aqui, onde pode piorar ali, e tocar essa discussão adiante. É uma discussão de ideias, não é uma discussão de ideologias, é uma discussão. Todo mundo tem um objetivo comum, que é a melhoria do Brasil. Então, reforçando, é positivo. Pode melhorar? Talvez, mas é muito positivo. Bom, que papo bom, longo e bom aqui com o André Saconato, assessor econômico da FEComércio de São Paulo. Não dá mais tempo de perguntar nada mais, Agostinho. Vamos ter que encerrar. Nada. Mas falamos nem bastante. Do Palmeiras. Não, do Palmeiras eu tenho coisa para falar, mas você não gostaria de ouvir. Então é melhor a gente encerrar por aqui mesmo. Aí você vai estar em desvantagem aqui, André. Mas, André, obrigada pelo seu longo tempo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, viu? Imagina, foi um prazer participar desse programa que eu sou fã há tanto tempo. Avante palestra. Tchau. É nóis. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. 9h06.